Bom dia, minha querida irmã em Cristo. Mais um dia se inicia, seja muito bem-vinda a este momento de oração. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para liberar uma palavra poderosa ao seu coração. Mas antes de irmos para a oração, eu quero te fazer uma pergunta direta, que talvez toque exatamente na ferida que você tem carregado. Quantas vezes você já se ajoelhou diante de Deus, chorou, clamou, suplicou, e mesmo assim, quando se levantou, parecia que nada havia mudado? Quantas vezes você abriu os olhos depois da oração e o problema ainda estava lá? A conta ainda estava em cima da mesa, a dor ainda latejava no peito, a solidão ainda te acompanhava. E dentro do coração, quase em silêncio, surgiu aquele pensamento que você nunca disse a ninguém. Será que Deus se esqueceu de mim? Talvez você até sinta que sua vida tem sido como um quarto escuro. Você pede por luz, mas o que encontra é apenas a mesma escuridão. Ou talvez pareça como atravessar um vale profundo, onde a cada passo você sente o chão tremer, como se não houvesse saída. Essa sensação de abandono corrói a alma, como uma gota d'água que insiste em cair sempre no mesmo lugar, abrindo uma fissura com o tempo. E eu sei, minha irmã, que muitas vezes você já olhou para a vida e só conseguiu enxergar aquilo que faltava. O amor que não chegou, o sonho que não se realizou, a resposta que não veio. É como olhar para uma mesa posta e ver apenas os pratos vazios, esquecendo-se de que o banquete já está sendo preparado nos bastidores do céu. Mas deixa eu te revelar algo. O que paralisa não é a ausência da resposta, mas o foco no que ainda não aconteceu. A murmuração é como um peso que fecha os céus. A ingratidão funciona como uma cortina grossa, impedindo a luz de entrar. É como usar um óculos embaçado. O milagre pode estar diante dos seus olhos, mas você não consegue enxergar. É por isso que hoje precisamos ancorar o nosso coração na palavra de Deus. O Salmo 23:1 nos declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Perceba, não é uma possibilidade, não é uma promessa distante, é uma certeza. Davi não disse, talvez nada me falte. Ele afirmou com convicção, nada me faltará. Esse versículo é como um bálsamo para a alma cansada. Imagine-se agora como uma ovelha. Você está em um campo seco, o sol queima e a sede parece insuportável. Você olha em volta e não vê pasto, não vê água, não vê saída, mas de repente, o pastor aparece. Ele segura o cajado, estende a mão, guia os seus passos. E enquanto você segue a voz dele, o cenário muda. Surge um pasto verdejante, águas tranquilas começam a correr, e aquilo que parecia desespero se transforma em descanso. Antes de prosseguirmos, eu quero que você faça um ato profético. Se inscreva neste canal agora mesmo. Isso pode parecer simples, mas no mundo espiritual é profundo. Quando você clica em se inscrever, está declarando: eu escolho confiar no meu pastor. Eu escolho permanecer firme na caminhada. Eu escolho alimentar a minha fé todos os dias. É como deixar uma marca no céu dizendo: eu não caminho sozinha. Minha irmã, talvez hoje você esteja exatamente nesse campo seco. Talvez esteja olhando para a vida e enxergando apenas o que falta. A saúde que não está perfeita, as finanças que parecem insuficientes, a solidão que pesa. Mas o Senhor, como teu pastor, está dizendo: eu estou aqui, eu vou te conduzir, eu não te deixarei faltar nada. E essa promessa não é apenas para o futuro distante, é para hoje, é para este momento. Meu amado irmão, talvez você tenha vivido dias em que se sentiu como quem caminha por um terreno árido. Você planta, você chora, você rega com lágrimas, mas olha para a terra e não vê nenhum sinal de vida. É como se suas orações fossem sementes lançadas, mas nunca germinassem. E isso dói. Porque no fundo do coração surge aquele pensamento: será que minha fé é pequena demais? Será que Deus não ouviu minhas súplicas? Mas deixa eu te mostrar uma verdade espiritual. Nenhuma semente lançada diante de Deus é esquecida. O Salmo 23 nos lembra que o Senhor é o nosso pastor, e um pastor nunca abandona o campo de suas ovelhas. Ele prepara o solo, guia aos pastos verdes, rega a terra com águas tranquilas. Se hoje você olha e não vê frutos,
não significa que a semente morreu, mas sim que o tempo da colheita ainda não chegou. Imagine por um instante, uma criança planta uma semente debaixo da terra. No dia seguinte, ela corre para ver se a planta cresceu. Não vê nada e pensa que a semente se perdeu. Mas o que ela não sabe é que no invisível, as raízes já começaram a se expandir. A vida está acontecendo debaixo da superfície, no silêncio da terra. Assim também são as suas orações. Você pode não ver nada ainda, mas no invisível, Deus já está movendo. Talvez sua dor seja olhar para os outros e sentir que todos prosperam, enquanto você continua esperando. É como estar em um campo florido, mas acreditar que só a sua parte ficou seca. Mas o pastor não se esqueceu de você. Ele não guia uma ovelha e abandona outra. O Salmo 23 é a prova de que todas as ovelhas recebem o mesmo cuidado, e a promessa é clara: nada te faltará. E eu quero te pedir algo. Escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso agora, não apenas como palavras, mas como uma semente profética que você planta diante de Deus. Quando você escreve, você materializa no físico uma verdade espiritual. Você está assinando com a sua fé e declarando: eu confio, mesmo sem ver, eu confio. Minha irmã, talvez você tenha sentido que a sua vida é como um rio interrompido, onde as águas não fluem mais. Mas o pastor tem o poder de abrir novas fontes. Ele te conduz a águas tranquilas, limpa as pedras do caminho e restaura o fluxo da vida. É isso que ele promete. Não apenas cuidar do visível, mas também abrir caminhos onde ninguém esperava. O vale que parecia estéril vai florescer. O campo seco vai se tornar fértil. Porque quando você decide olhar com gratidão e fé, o Senhor transforma até o deserto em jardim. E eu quero que você guarde isso no coração. Nada está perdido. Não existe oração esquecida. Não existe lágrima desperdiçada. O pastor está cuidando de cada detalhe. E no tempo certo você verá a colheita abundante que ele preparou para você. Minha amada irmã, eu quero que você pare por alguns segundos e imagine a cena. Você está dentro de um vale profundo, cercada por montanhas altas, e parece que não existe saída. O silêncio do vale ecoa, e a cada passo você sente que está mais distante da vitória. É exatamente assim que muitas vezes a vida se apresenta. Caminhamos, mas só vemos sombras. Buscamos, mas parece que nada se move. Mas escute o que o Espírito Santo quer te revelar. O mesmo vale que hoje parece sombrio é o caminho que o pastor usa para te conduzir até os pastos verdes. O Salmo 23 não é apenas um poema bonito, é uma promessa de cuidado. E a promessa é esta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Percebe, minha irmã? O vale não é o fim. O vale é o caminho. Você não está nele para morrer, mas para atravessar. O problema é que, quando nossos olhos estão embaçados pela dor, só enxergamos a sombra. Mas quem tem o Senhor como pastor sabe: sombra não tem poder para matar. Ela apenas assusta. E talvez hoje você esteja vivendo esse medo. A sombra da enfermidade, a sombra da solidão, a sombra da falta financeira, a sombra do futuro incerto. Elas parecem gigantes, mas não passam de sombras. E o pastor, com o seu cajado, está ao seu lado. O cajado dele não serve apenas para guiar, mas também para proteger. Com uma única palavra, ele afasta o inimigo. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta a vida dentro de você. Isso é prova de que Deus está sustentando a sua existência. Agora declare em voz baixa: eu não estou sozinha. O Senhor é o meu pastor. Ao fazer isso, você está trocando o foco da sombra pela certeza da presença. Minha irmã, eu sei que muitas vezes você olha para trás e enxerga apenas feridas, relacionamentos quebrados, promessas que não se cumpriram. É como andar com uma mochila pesada cheia de pedras. Cada lembrança negativa é mais uma pedra que você carrega. E o peso é tanto que você já pensou em desistir. Mas o pastor te chama hoje para soltar essa mochila. Ele diz: deixe o peso comigo.
Caminhe leve, porque eu cuido de você. E sabe o que acontece quando você entrega esse peso? A visão começa a mudar. O vale que antes parecia um beco sem saída, começa a mostrar uma trilha estreita, mas segura. Você começa a ouvir o som das águas ao longe. Você começa a perceber que não está perdida, mas sendo conduzida. E aqui eu quero liberar uma palavra profética. Escreva nos comentários: eu atravesso o vale com o meu pastor. Isso é mais do que uma frase, é uma decisão. Quando você escreve, você está declarando ao céu que não será vencida pelo medo, mas guiada pela fé. Lembre-se, o vale não define o destino, apenas prepara para o milagre. O que hoje parece desespero, amanhã será testemunho. Porque nada, absolutamente nada, falta àqueles que seguem o seu pastor. Meus amados, até aqui nós falamos sobre o vale, sobre as sombras, sobre o peso das perdas e até sobre as sementes que parecem esquecidas no solo. Mas o Salmo 23 não termina no vale. Ele nos leva para algo ainda maior, algo que talvez você nunca tenha percebido com profundidade. O pastor não apenas cuida das ovelhas, ele prepara um banquete. A palavra diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23:5. Perceba, minha irmã, não é qualquer refeição, é uma mesa preparada. E não é em um lugar de paz, mas na presença dos inimigos. Isso significa que mesmo quando você sente que está cercada de problemas, Deus está colocando diante de você uma mesa de honra. O inimigo pode até olhar, mas não pode tocar. Ele pode até invejar, mas não pode roubar. Agora, eu quero que você imagine essa cena de forma sensorial. Você entra em um salão iluminado e à sua frente há uma mesa repleta de pão fresco, vinho novo, azeite puro, frutas, flores, tudo preparado com carinho. Enquanto você se assenta, o pastor unge a sua cabeça com óleo perfumado e o cálice diante de você começa a transbordar. O óleo escorre trazendo cura, o cálice transborda trazendo provisão, e a mesa revela que você nunca esteve esquecida. E aqui está um segredo espiritual. A gratidão é a chave que te faz sentar-se à mesa. Reclamação fecha as portas, mas gratidão abre o salão. É por isso que o Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não começou pedindo, começou declarando confiança. A mesa não foi preparada depois da murmuração, mas depois da confiança. Minha irmã, talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece estar contra você. Pessoas te criticando, problemas se acumulando, situações tentando roubar sua paz. Mas eu quero que você saiba, exatamente aí, diante das batalhas, o Senhor está preparando a sua mesa, e ninguém pode impedir o que Ele já determinou. Antes de irmos para a oração, eu quero que você dê um passo de fé. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto digital, é um ato profético. É como se você estivesse dizendo: eu aceito me assentar à mesa que o meu pastor preparou. Eu tomo posse da unção e do transbordar. E eu declaro sobre a sua vida: assim como o óleo escorre da cabeça até a orla das vestes, a presença de Deus começará a escorrer sobre cada área da sua vida. Você não apenas receberá provisão para hoje, mas verá transbordar para abençoar outros. Porque o Senhor nunca te chamou para viver do pouco, mas para viver do transbordar. Minha irmã, guarde isso no coração. O vale não é o fim. A escassez não é permanente. A dor não é definitiva. Você tem um pastor que te guia, que te protege, que prepara banquetes e unge sua cabeça com óleo fresco todos os dias. E agora, eu quero te convidar. Feche seus olhos, respire fundo e se prepare. Porque a oração que vamos fazer juntas não será apenas palavras soltas. Será um mergulho profundo na presença do pastor. E enquanto orarmos, você vai sentir a leveza invadir sua alma, a paz preencher o coração e a certeza nascer dentro de você. Com o Senhor como seu pastor, nada te faltará. Pai amado, Deus de toda graça e misericórdia, eu me coloco diante do Senhor em intercessão por esta filha preciosa que agora está em oração comigo.
Senhor, Tu conheces o coração dela, cada lágrima que caiu no silêncio, cada oração que foi feita no secreto, cada peso que ela tem carregado. Quantas vezes, Pai, ela se ajoelhou diante da cama e se levantou com a mesma dor. Quantas vezes tentou sorrir, mas por dentro estava quebrada, sentindo-se sozinha no vale escuro da vida. Senhor, a Tua palavra nos ensina no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu clamo para que esta promessa não seja apenas um versículo conhecido, mas uma realidade viva no coração dela. Que neste instante, Espírito Santo, ela sinta a presença do bom pastor entrando nesse vale que ela atravessa. Que cada sombra de medo, de angústia, de abandono, seja agora iluminada pela Tua presença. Pai querido, eu oro para que o Teu cajado a alcance. Que ela perceba que não caminha sozinha. Que mesmo quando o silêncio parece maior do que a resposta, o Senhor está guiando cada passo. Que no lugar da solidão, ela sinta o Teu abraço. Que no lugar do desespero, ela perceba a paz que vem do alto. Que toda mentira que o inimigo lançou, dizendo que ela não é amada, que não é ouvida, seja quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, quantas vezes esta filha olhou para a vida e enxergou apenas o que faltava, a porta que não se abriu, o relacionamento que não deu certo, a saúde que não foi restaurada, as finanças que não prosperaram. Mas hoje, Pai, eu oro para que o olhar dela seja transformado, que ela veja que mesmo no deserto o Senhor sempre providenciou o maná. Mesmo no vale, o Senhor sempre esteve ao lado dela. Deus eterno, eu intercedo para que a fé dela seja renovada agora. Que as forças que estavam acabando sejam restauradas. Que a chama que parecia se apagar volte a brilhar. E que a certeza do Salmo 23 seja gravada no coração. Nada me faltará. Pai, toma esta filha pela mão e guia-a pelos caminhos de águas tranquilas. Que a alma cansada dela encontre descanso em Ti. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Pai querido, diante da Tua presença, eu continuo intercedendo pela vida desta filha que ora comigo agora. Senhor, muitas vezes o coração dela tem parecido como um campo seco, árido, onde tantas sementes já foram lançadas, mas nada parece florescer. Quantas orações ela já fez, quantos clamores foram levantados ao céu, quantas lágrimas caíram como gotas de chuva sobre esse solo. E ainda assim, quando olha para a vida, ela vê apenas esterilidade, como se nada acontecesse. Mas nesta hora eu clamo, Pai amado, para que o Teu Espírito Santo venha regar esse solo. Que toda raiz de murmuração, de ingratidão e de desesperança seja arrancada. Que cada semente que parecia esquecida comece a receber o sopro do Teu Espírito, a água viva que jorra do Teu trono, para florescer no tempo certo. Senhor, que ela entenda que nenhuma oração foi perdida, nenhuma lágrima foi em vão, mas que todas estão guardadas diante de Ti como sementes preciosas. Deus de amor, quantas vezes ela comparou a vida dela com a dos outros, achando que todos estavam florescendo enquanto ela permanecia no deserto. Mas nesta hora, eu oro para que a comparação seja substituída pela confiança, que ela entenda que cada campo floresce em um tempo diferente e que o tempo dela não é atraso, mas preparação. Pai, que este coração se torne um solo fértil, que a gratidão seja o adubo, que a fé seja a chuva e que a esperança seja a luz do sol que faz tudo crescer. Que ela aprenda a agradecer até mesmo antes de ver o resultado, porque a gratidão abre os céus e antecipa o milagre. Senhor, eu peço que cada área que parecia estéril na vida dela comece a dar frutos. Onde havia escassez, que venha a abundância. Onde havia dor, que floresça a cura. Onde havia frustração, que nasça esperança. Onde havia portas fechadas, que brotem novas oportunidades. E eu declaro em nome de Jesus: este campo seco será transformado em um jardim fértil. As sementes lançadas no secreto florescerão em testemunhos públicos, e todos verão que o Senhor é o pastor que nunca abandona suas ovelhas. Pai de amor e fidelidade, neste momento eu continuo intercedendo pela vida desta filha que está em oração. Senhor,
O coração dela tantas vezes tem se sentido como quem caminha por um vale profundo, escuro, onde a sombra parece sufocar a esperança. Quantas vezes ela se deitou à noite com medo do amanhã, sentindo que não teria forças para enfrentar o dia seguinte. Quantas vezes olhou ao redor e só viu sombras de problemas, sombras de enfermidades, sombras de dívidas, sombras de solidão. Mas hoje, Pai, eu clamo para que a verdade do teu Salmo 23 se revele com poder na vida dela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, que essas palavras sejam agora como um bálsamo sobre a alma dela, arrancando todo medo, toda insegurança, toda angústia que tem tentado roubar sua paz. Espírito Santo, envolve esta filha com a certeza da tua presença. Que ela perceba que não caminha sozinha no vale. O pastor está ao lado dela, segurando pela mão, iluminando o caminho. Que cada sombra que parecia gigante se revele apenas como ilusão, porque diante da tua luz, nenhuma escuridão permanece. Pai amado, eu oro para que o coração dela seja fortalecido. Que ela perceba que o vale não é o fim, mas apenas o caminho que a conduz a novos pastos. Que mesmo quando os olhos dela não enxergam a saída, ela confie que o pastor já conhece o trajeto e está conduzindo com segurança. Senhor, que agora todo espírito de medo caia por terra em nome de Jesus. Que a sombra da enfermidade seja substituída pela esperança da cura. Que a sombra da escassez seja substituída pela confiança na provisão. Que a sombra da solidão seja substituída pela certeza da tua companhia. E eu declaro em oração: ela não está só. O vale não será sepultura, será testemunho, porque o Senhor, o bom pastor, caminha com ela, e nada lhe faltará. Pai de bondade e fidelidade, eu sigo diante do teu trono, intercedendo pela vida desta filha preciosa. Senhor, a tua palavra declara no Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Hoje eu clamo para que esta promessa se cumpra sobre a vida dela de forma real e palpável. Deus eterno, quantas vezes ela se sentiu cercada pelos inimigos invisíveis, a escassez que bate à porta, a enfermidade que insiste em permanecer, a solidão que grita no silêncio da alma. Quantas vezes ela acreditou que estava sozinha no meio da batalha, sem ajuda, sem saída. Mas nesta hora, eu oro para que os olhos espirituais dela se abram e ela veja que o Senhor já preparou uma mesa de vitória diante dos problemas. Senhor, unge agora a cabeça desta filha com óleo fresco. Derrama sobre ela a unção que cura, que restaura, que fortalece, que dá alegria em meio ao pranto. Que cada gota desse óleo seja bálsamo para as feridas da alma, para o cansaço do coração, para as dores que ninguém conhece. Que ela sinta que não é apenas cuidada, mas honrada pelo Senhor. Pai, eu oro para que o cálice dela transborde, que não falte pão na mesa, que não falte paz no lar, que não falte esperança no coração. Que a abundância do Senhor não seja apenas material, mas espiritual, emocional e relacional. Que ela veja que não precisa viver de migalhas, porque o Senhor preparou um banquete. Deus amado, transforma o cenário de humilhação em cenário de honra. Onde ela foi envergonhada, que seja exaltada. Onde foi rejeitada, que seja aceita. Onde se sentiu esquecida, que seja lembrada pelo céu. E eu declaro em nome de Jesus: a mesa já está posta, o óleo já está sendo derramado, e o cálice já começou a transbordar. O inimigo pode até assistir, mas não pode impedir o que o Senhor já determinou. Pai de amor, eu permaneço em intercessão diante do teu trono por esta filha que ora comigo. Senhor, tantas vezes os olhos dela têm estado embaçados, como quem usa um óculos sujo, distorcendo a visão da vida. Ao olhar para os dias, tudo parece cinzento. Ao olhar para as lutas, tudo parece sem cor, sem esperança. Pai, quantas vezes ela deixou de perceber os teus milagres porque a murmuração encobriu a visão. Mas agora eu clamo: Espírito Santo, limpa as lentes espirituais dela. Remove o véu da ingratidão, arranca as manchas da reclamação
e coloca sobre os olhos dela a lente da gratidão, que ela comece a enxergar com clareza aquilo que já está acontecendo. O pão de cada dia que nunca faltou, o fôlego de vida que ainda está em seus pulmões, o livramento que muitas vezes passou despercebido, as pequenas vitórias que o Senhor já concedeu. Deus eterno, eu oro para que a visão desta filha seja restaurada, que ela não olhe mais para o lar e veja apenas defeitos, mas comece a enxergar os motivos de gratidão. Que ao olhar para os filhos veja bênçãos, não falhas. Que ao olhar para a vida financeira perceba oportunidades, não apenas escassez. Que ao olhar para si mesma veja valor, e não apenas limitações. Pai, arranca toda a venda que o inimigo colocou diante dos olhos dela para esconder o teu agir. Onde havia visão distorcida, que haja clareza. Onde havia desespero, que ela veja esperança. Onde havia peso, que ela veja leveza. Senhor, que a gratidão se torne como uma nova lente que muda a forma de enxergar o mundo. Que até o que parecia dor seja visto como crescimento. Que até o que parecia perda seja reconhecido como livramento. E eu declaro no nome de Jesus, a visão dela está sendo purificada agora. O que antes era cinza, começa a ganhar cor. O que parecia escuro, agora brilha com a luz do Senhor. E ela verá que o pastor sempre esteve ao lado dela, conduzindo cada passo com amor. Em nome de Jesus Cristo, agora eu me levanto em autoridade espiritual para declarar sobre a vida desta filha. O tempo da espera terminou e o tempo da manifestação chegou. Eu declaro profeticamente que aquilo que estava travado começa a fluir. Aquilo que estava retido começa a ser liberado. E aquilo que parecia impossível já está sendo transformado em testemunho. Filha amada do Senhor, receba esta palavra. O vale não será sua morada, será apenas parte da sua história de vitória. O campo que parecia seco agora floresce como um jardim fértil. O cálice que estava vazio agora transborda. Os olhos que antes viam cinzas, agora contemplam cores vivas da graça de Deus. Você não está mais na condição de quem pede, mas de quem recebe. Eu declaro, portas estão se abrindo diante de você. Portas de cura, portas de provisão, portas de reconciliação, portas de oportunidades. O inimigo que tentava te aprisionar terá que assistir de longe, porque o Senhor já preparou a sua mesa diante dele. Você não viverá mais da escassez, mas do transbordar. Profetizo que as lágrimas que caíram em silêncio agora se tornam sementes de colheita abundante. O coração que estava pesado agora é leve. A mente que estava confusa agora é clara. A fé que estava enfraquecida agora é fortalecida. E você vai declarar com ousadia: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Receba esta verdade. Você é amada, escolhida e cuidada pelo bom pastor. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma palavra contrária terá efeito. Nenhum obstáculo permanecerá de pé, porque o próprio Deus caminha ao seu lado. E eu declaro ainda, o milagre já começou. Não espere ver para crer, creia para ver. Que esta filha sinta agora como se uma unção suave repousasse sobre ela, tirando todo o peso e enchendo o coração de alegria. Que ela saiba que não caminha mais sozinha, mas que o bom pastor está guiando, cuidando e provendo em cada detalhe da sua vida. E eu profetizo, os próximos dias trarão sinais da tua fidelidade. Pequenos detalhes confirmarão que o Senhor está agindo. Pessoas serão levantadas como resposta. Portas se abrirão inesperadamente, e ela poderá declarar em alto e bom som: eu tenho um pastor, e nada me faltará. Minha irmã, antes de encerrar, eu quero te pedir: curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta palavra e se inscreva no canal. Esse gesto não é apenas um clique, é um ato profético de fé, um sinal de que você decidiu permanecer firme no cuidado do pastor que nunca falha. E receba esta palavra final: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.